Gente, dá um desconto aí pra minha voz hoje, que não tá muito boa, não, mas dá pra dá pra vocês me ouvirem. Bom dia pra todos que forem entrando. Eu vou começar a live aqui, mais uma live das mulheres da Bíblia. Mais uma história lá de primeiro livro de Samuel. Nós vamos continuar. Essa gripe que não quer me deixar, meu Deus do céu. Mas vamos continuar com mais uma história das mulheres da Bíblia no livro de Samuel, 1 Samuel, tá? É a história de Merabe, a filha mais velha de Saul. Ela está lá, tem vários versículos, versículos que falam sobre ela aqui. E é uma história um pouco, não é muito grande, mas eu quero fazer uma recapitulação no contexto para que vocês consigam compreender melhor aonde se encontra a história dela. A mão do Senhor esteve com os filisteus durante toda a vida de Samuel. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel, mas eles não andavam em seus caminhos, se tornaram gananciosos e aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Então, os filhos de Samuel não eram como ele, não eram fiel a Deus. Então, por isso, todas as autoridades de Israel se reuniram para falar com Samuel e falaram: você está ficando muito velho, seus filhos não são como você, não são intimidade com o Senhor, não obedecem o Senhor, eles são pervertidos. Então a gente quer um rei. A gente quer um rei como qualquer outra nação. A gente não quer mais ter juízo. A gente quer ter um rei. Aí Samuel ficou bravo, ele não gostou. Isso desagradou muito Samuel, que sabia que ia desagradar o Senhor. Mas ele foi lá falar para o Senhor. E aí Deus disse que era para atender o povo, tá bom? E que não era para Samuel ficar triste, nem bravo, porque era ele que estava sendo rejeitado. Por quererem outro rei, não Deus, né, como rei, como único rei. Aí o Senhor disse: tá bom, vamos fazer a vontade deles, mas você avisa que assim como eles vão ter um rei, eles vão ter que fazer tudo o que o rei mandar. Então eles vão ter que pagar tributo, eles vão ter que dar parte das coisas que eles plantarem, eles vão ter que dar seus filhos como servos do rei, eles vão ter que obedecer às leis, tudo que o rei mandar. Então eles não vão ter mais a liberdade que eles têm, eles vão ter que obedecer tudo que o rei mandar. Aí Samuel foi lá e contou para eles, falou: tudo que o Senhor tinha dito passou para eles. E mesmo assim, o povo falou que queria um rei. Então o Senhor permitiu que Israel tivesse rei. O povo aceitou Saul, que foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. Então, assim, tem ainda a parte que Samuel encontra com Saul, como que ele escolhe Saul, como que ele unge Saul. Mas se eu for ficar entrando em detalhe aqui, vai demorar muito, tá? Então, eu fui fazendo um resumo para vocês terem uma noção do que aconteceu até chegar na filha de Saul, tá? Para vocês não ficarem perdidos. Então, o povo aceitou Saul, ele foi escolhido por Deus, Deus que escolheu ele para ser o primeiro rei de Israel. Ele era da tribo de Benjamim, era humilde e era muito alto. Diz na palavra que os outros homens batiam nos ombros dele. Ninguém passava do ombro. Então ele era o mais alto de todos. Ia ser muito bonito, né? Bem grande. E ele foi o escolhido por Deus. Mas o que aconteceu? Quando Saul chegou no seu ápice do seu sucesso como rei, aquilo subiu a cabeça dele. E ele começou a fazer a sua vontade, não fazer a vontade de Deus. Então, na hora de fazer as suas escolhas, ele não perguntava mais para Samuel, perguntar para Deus. Ele ia lá e fazia. Ou às vezes Deus dava uma ordem para ele e ele não obedecia. Ele fazia o que ele queria. Então, Deus começou a ficar desgostoso. Aí teve uma batalha, uma grande batalha, que Deus falou que era para matar todo mundo. Todos os animais, todo o povo, não sobrasse ninguém. Era para disseminar todo mundo e ficar só com a terra. Mas aí Saul não fez isso. Saul foi lá e deixou o rei daquela terra e ainda separou as cabras, os bodes mais bonitos e gordos, os cordeiros, para oferecer para o Senhor em holocausto. E aí Samuel ficou muito bravo e Deus falou que a partir dessa última desobediência ele estava rejeitando Saul como rei e que era para ir lá e falar para ele que Deus não queria mais ele como rei. E assim, Saul já tinha feito muitas outras coisas também erradas, tá? Só que eu não posso ficar entrando em detalhes, senão vai ficar muito extensa a live. Então Saul foi provado por Deus várias vezes e não obedeceu. Então várias ordens que o Senhor dava, ele não obedecia.
várias coisas que Deus dizia, né, nos mandamentos, nas outras coisas que Samuel falava, ele não obedecia, ele fazia tudo o que ele queria, ele ficou sendo assim arrogante, né? E aí, através do profeta Samuel, Deus falou para ele que ele não ia continuar mais sendo rei de Israel. E aí ele pediu súplicas que Deus perdoasse, que ele ia lá oferecer o holocausto, mas Samuel disse, não, o Senhor já te deu um monte de oportunidade e você não obedeceu, então agora acabou. Aí o Senhor manda Samuel ir até Belém, lá na casa de Jessé, e aí ungir Davi como seu novo rei. Samuel unge Davi com óleo, e aí o Espírito do Senhor apodera-se de Davi. E o Espírito do Senhor se retira de Saul. Tá? Então aí o Espírito de Deus, né, vai para Davi e sai de Saul. Então, na medida do momento que o Espírito de Deus saiu de Saul, Deus permitiu que o espírito maligno entrasse nele e atormentasse ele. Então tinha horas que vinha um espírito maligno e ele ficava assim desorientado, ele fazia coisas totalmente alucinadas e coisas ruins. E aí os seus conselheiros falaram que era para ele chamar alguém que tocasse harpa para poder amenizar essas dores que ele sentia quando esse espírito maligno atacava ele, e ele ficava tão desesperado que ele saía fazendo coisa errada. Iria acalmar ele se alguém tocasse harpa. E aí chama quem para tocar harpa? Davi. Então Davi vai para casa de Saul e aí vai tocar harpa para ele. E aí eles vão ficando próximos. Aí depois Davi volta para casa dele. Nisso, Davi volta para casa dele e acontece aquela guerra contra os filisteus, em que aparece Golias. E aí, Davi vai lá levar alimentos para seus irmãos na guerra. E aí vê, né, que o gigante está desafiando todo mundo está com medo. E como ele já tinha matado um leão e um urso, ele falou, não, Deus me dá força para matar um leão e um urso, para me dar força para matar esse gigante. Vai lá e mata Golias, né, com a pedra na cabeça. Pelo poder do Espírito do Senhor, né? Ele tinha 17 anos, por volta de 17 anos, tá? Então, e disse que ele tinha cabelos ruivos e olhos claros. Depois desse dia que ele enfrentou, né, matou o gigante, sobre o Espírito do Senhor, eles voltaram, né, para a cidade lá onde estava Saul. Aí, o que acontece? Depois desse dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar mais para casa. E aí, daquele momento que ele venceu, né, os filisteus, ele ficou mesmo no palácio de Saul e não foi embora mais para casa do pai dele. Aí Saul, ele tinha filhos. Agora a gente já vai começar a entrar na história para chegar até Merab, tá? Saul tinha filhos, eles eram Jonatas, Isvi e Malquissua. Eram 3 homens, Jonatas, Isvi e Malquissua. E tinha 2 filhas, que era a mais velha Merab e a mais nova Mical. Tá? E Davi e Jonatas, eles se tornam muito amigos. Eles se tornam tão amigos que eles fazem uma aliança entre eles, que um iria cuidar do outro até morrer. E que mesmo que depois de morrer, um ia cuidar da família do outro, tá? Então um ia proteger o outro enquanto estivessem vivos. E quando um morresse, o outro ia cuidar da família daquele que tivesse morrido, para não deixar perecer. Então, quando eles voltaram da guerra contra os filisteus, com os soldados, as mulheres da cidade fizeram uma música para Davi, cantando assim, com danças e tamborins, e nessa música dizia: Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Quando Saul escuta isso, que Davi matou dezenas e ele matou só milhares, ou seja, ele matou menos que Davi, ele fica com inveja de Davi, fica com raiva de Davi. E ele quer matar Davi. Então, toda vez que vinha aquele espírito maligno sobre ele, ele tentava matar Davi. Só que o Senhor protegia e desviava ele. Teve uma hora que ele pega uma lança e tenta atacar 2 vezes Davi, mas Davi desvia e não morre. Então, ele começa a ver que o Senhor está com Davi. E tudo que Davi vai fazendo, o Senhor vai dando vitória para ele. Todas as guerras que eles iam, o Senhor dava vitória para Davi. Então, ele via que o Senhor estava com Davi. Começou a ficar com medo, mas queria matar Davi. Então, o que ele fez para poder matar Davi sem ser ele mesmo matar? Ele começou a botar Davi diante das guerras, lá na frente, como comandante, porque aí os filisteus iam matar ele. Ele pensava assim, não ele que ia matar, os filisteus iam matar. E assim ele ficava livre de Davi. Foi ficando com muita inveja, muita raiva de Davi.
Então afastou Davi da presença dele, colocando o comando da tropa. E aí mandou ele ficar no comando da tropa, mas Davi tinha êxito em tudo o que fazia, porque o Senhor estava com ele. Aí o que acontece? Saul promete então a sua filha mais velha, que é a Merabe, que nós vamos entrar agora, em casamento a Davi, se ele cumprisse a promessa de vencer a guerra contra os filisteus. Só que enquanto estavam na guerra, ela foi dada a outra pessoa chamada Adriel. Ele não cumpriu a promessa de dar para Davi e ela acabou casando com Adriel. Aí eu vou ler aqui, tá, na palavra, que agora nós vamos entrar aqui, aonde fala de Merabe, que tá lá em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 17 até 19. E fala assim: Saul disse a Davi: Aqui está minha filha mais velha Merabe. Eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute a batalha do Senhor. Pois Saul pensou: não o matarei, deixo isso para os filisteus. Mas Davi disse a Saul: Quem sou eu e o que é minha família ou o meu clã, ou o clã do meu pai? Torne genro do rei. Por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel de Meolá. Tá? Então ela acabou casando com Adriel e não foi dada a Davi. Depois, a filha mais nova, que é Mical, é que gostava mesmo de Davi, que casou com Davi, tá? Mas isso a gente vai entrar em outra história dela, da Mical, tá bom? Que vai ser na semana que vem, então não vou ficar entrando muito aqui. Então fala de Merabe nesse pedacinho, tá? Depois que fala desse pedacinho, que ela é prometida, mas não casa na verdade com Davi, vai lá para 2 Samuel. Então eu não vou entrar de novo nessa história quando eu chegar em 2 Samuel. Já vou falar agora de uma vez, que fica melhor pra gente compreender, né? Que é todas as histórias que falam sobre ela. Aí lá no 2 Samuel, no capítulo 21, fala de Merabe de novo. E aí, deixa eu ver aqui. Não se sabe por que Merabe não casou com Davi e sim com Adriel. Você vê ali na palavra que o Senhor fala isso, que ela, na hora de ser cumprida a promessa, ela não foi dada a Davi e foi dada a Adriel. Então não fala se ela chegou para Saul e disse: pai, eu não gosto de Davi, eu gosto de Adriel e quero casar com Adriel. Porque naquela época os pais faziam casamento, mas as filhas tinham o direito de falar se queria ou não. Então talvez ela tenha falado que não gostava de Davi, que gostava de Adriel, que era outro comandante também, tá? Do exército. Ou se Adriel ofereceu uma situação melhor, porque Davi não tinha condições, porque Davi diz: quem sou eu sou humilde, quem é o clã do meu pai, não tem condições para se casar com a filha do rei. Às vezes Adriel pode ter oferecido alguma coisa para Saul, de bens materiais, de presentes, e aí ele pegou e deu para Adriel. Ou porque, como Saul ele era volátil, ele era doido, diziam que ele era meio esquizofrênico por causa desse espírito maligno. Então, cada hora ele tava de um jeito. Uma hora ele promete uma coisa, mas não cumpre. Ele era muito volúvel. Então, ele pode muito bem ter desistido. Não vou dar para Adriel. Então, a gente não sabe o porquê que ela não foi cumprida a promessa de casar com Davi e sim casou com Adriel. E aí, nesse casamento de Adriel, ela teve 5 filhos, tá? Só que aí, quando chega lá em 2 Samuel, no capítulo 21, esses 5 filhos passam por uma desgraça. Tá? No capítulo 21, de 1 a 9. Muitos anos se passaram, quando chega lá em 2 Samuel, capítulo 21, muitos anos já se passaram. Saul já morreu, Jonatas já morreu. E aí ficaram só as filhas, Merabe e Mical, tá? Mical não teve filhos, casou com Davi, não teve filhos. Isso a gente vai entrar quando chegar nela lá, tá? Melhor. E já Merabe teve 5 filhos com Adriel. Aí quando chegou, muitos anos depois, que Davi já era rei, Davi já reinava, teve uma fome muito grande durante 3 anos, uma seca e uma fome. E aí Davi chegou ao Senhor e falou por que estava acontecendo aquilo, por que todo mundo estava passando por aquela fome, por aquela seca, o que eles tinham feito, que pecado eles tinham feito, para poder estarem passando por aquela situação durante 3 anos. E aí o Senhor revelou que Saul tinha quebrado uma aliança com os gibeonitas. Na época de Josué, os gibeonitas, eles, na hora que Josué estava tomando as terras ali dos cananeus, os gibeonitas viram que se eles não se rendessem ao Senhor como Deus e fizessem parte do povo de Israel, eles iam morrer. Então eles não queriam morrer como os cananeus.
E aí eles chegaram para Josué e falaram assim: olha, nós somos um povo de uma terra distante. Aí eles vieram com pão, bolorento, sandálias gastas e falaram: ó, quando a gente saiu de casa, esse pão era fresco, essas sandálias, nossas roupas eram novas, olha como a gente é agora, tanto que a gente andou, a gente veio muito longe e a gente quer fazer parte do seu povo, aceita a gente. Aí Josué acreditou e falou que tudo bem, então nós vamos ser amigos. E eles passaram a ser um povo bom, assim, não arrumou confusão, não arrumou problema. E eles ainda se tornaram servos, eles colhiam lenha, partiam lenha e água para o templo. Eles ajudavam a cuidar do templo. Então, eles se tornaram amigos, os gibeonitas. Aí o que aconteceu? Quando Saul era rei, naquele zelo todo pelo Senhor, aquele seu poder, né? Ele falou que nenhum povo estrangeiro podia estar ali. E saiu matando todo mundo. Que nenhum povo estrangeiro com seus ídolos deveriam estar ali no meio do povo de Israel. E matou muitos gibeonitas. E aí, isso foi o pecado, porque Saul quebrou a aliança. Quando se fazia uma aliança, era uma aliança na terra e no céu. O Senhor levava a sério essa aliança também. Então, como o povo tinha aceitado Deus como Deus dele, então o Senhor tinha acolhido esses gibeonitas como seu povo também. Então, Deus tinha feito aquela aliança também com o povo gibeonita. E aí Saul foi lá e matou todo mundo. Então, Deus, pelo esse pecado, né, de Saul ter matado todo mundo, mandou essa fome, essa seca para o povo. E aí Davi então foi até os gibeonitas para perguntar o que poderia ser feito para que acabasse, né, com que eles perdoassem esse pecado e acabasse essa fome, essa seca que eles estavam passando. E aí o que os gibeonitas pedem? Eles pedem os descendentes de Saul, como Saul já havia morrido, e os filhos também, os filhos homens de Saul também já tinham morrido, né? Jonatas, o Malquissua e o outro que eu esqueci o nome agora, que são 3, né? Já tinham morrido, eles queriam os descendentes. Então foram o quê? Os netos de Saul foram exigidos. Eles exigiram 7 descendentes de Saul para serem enforcados de uma vez só no monte perante o Senhor, como justiça por todos aqueles gibeonitas que Saul tinha matado. E aí o que acontece? Eles pegam 5 filhos, os 5 filhos de uma vez de Merabe, e mais 2 de Rispa, que era a concubina de Saul, e enforcam no monte perante o Senhor. E aí cessa-se a fome e a seca. Então, a Merabe perdeu esses 5 filhos de uma vez só. A gente não sabe se eles eram adolescentes, se eles eram adultos já, se eles já eram casados. Isso não fala na palavra. Só fala que foram os 5 de uma vez só. Então, o nome dela, o nome Merabe, significa aumento. E de uma vez só, ela provou da diminuição na família dela. Perdeu os seus 5 filhos de uma vez só. E essa Rispa, que era concubina, também a gente vai entrar na história dela depois de Mical. Então, também não vou entrar o que ela fez nessa hora também, que seus filhos foram enforcados, tá? Também é uma história bem interessante, depois a gente vai entrar com mais detalhes. E aí, Deus perdoa e cessa a fome, tá? Então, vou voltar aqui que eu fui falando tudo que tava no resumo, pra ver onde é que eu parei. Tá, aqui. Existia mais um filho também, homem, além dos 5 de Merabe e os 2 de Rispa, que era Mefibosete, que era o filho de Jonatas. Só que como Jonatas e Davi fizeram essa aliança, e eu falei, a aliança era uma coisa muito séria, era igual voto, né? Tinha que ser cumprido. Se quebrasse, Deus castigava. Então, eles tinham feito aquela aliança de um cuidar do outro, e quando morresse, um iria cuidar da família do outro. Como Jonatas tinha morrido, Davi procurou na cidade todos os descendentes que poderiam haver de Jonatas para que ele cuidasse. E esse Mefibosete era um filho aleijado de Jonatas. E aí, Davi acolheu Mefibosete como seus filhos e ficou morando no palácio e comia com a mesma mesa de Davi, quando Davi era rei. Tá? Então, Davi não matou Mefibosete, porque ele fez aquele juramento, né, aquela aliança com Jonatas de que queria cuidar de seus filhos. E o único filho de Jonatas, que era Mefibosete, estava protegido pela aliança que ele havia feito com Jonatas. Então, só sobraram os filhos de Merabe e os filhos de Rispa. Então, aí a gente vê o que as escolhas da nossa vida podem fazer para nós mesmos como consequência e para os nossos filhos, né? Mais uma vez, a consequência do pecado levou a descendência a pagar pela má escolha, pela má atitude, né, de Saul.
os netos pagaram pela má atitude de Saul. Então Merabe acabou perdendo seus 5 filhos por causa da atitude errada de seu pai, de ser matando os gibeonitas, né? Então, aqueles que buscam as suas escolhas e a direção e a orientação de Deus, traz bênção para a sua família. Aquelas pessoas que antes de decidir, de fazer as suas escolhas, vai, coloca diante o Senhor, ó, Senhor, estou em dúvida, o que eu faço? Me orienta, o que é melhor para mim? E entrega tudo na mão do Senhor para que o Senhor o conduza, no fim vai dar certo. Aqueles que são insensatos, fazem as coisas sem pensar, agem no impulso, vai colher consequências ruins. E muitas vezes essas consequências ou má escolhas, quem paga é a família, né? Os seus filhos, os seus netos. Às vezes a pessoa vai mudar de cidade, não pensa direito o que tem na outra cidade. Aquela cidade vai fazer bem para sua família? Seus filhos vão conseguir estudar? Seus filhos vão conseguir ter um ambiente saudável? E às vezes não vê, eu quero ir, é uma oportunidade de emprego para mim, mas não vê o restante da família. Como vai ficar? Então, às vezes vai para um outro país. Então, tem que pedir ao Senhor que ilumine, que guie, porque o Senhor vê lá na frente, Ele não vê só agora, Ele vê o nosso futuro. Então, para que o Senhor oriente e dê uma direção antes de tomar qualquer decisão precipitada, porque senão quem vai pagar? Os seus filhos, e depois os netos, e assim por diante, né? As consequências dos pais. Então, a escolha de Merabe também, por Adriel, atrapalhou um pouco, né? Se talvez ela tivesse casado com Davi, esses 5 filhos seriam descendentes do rei de Israel. E aí eles não poderiam morrer, né? E aí estariam salvos. E ela não escolheu casar com Davi, a gente não sabe se foi ela que escolheu, se foi o pai também que fez essa escolha por ela, má escolha. E aí ela acabou perdendo seus 5 filhos. Porque Davi teve que cumprir a ordem de Deus. Foi Deus que né, falou, vai lá, é por causa dos gibeonitas. Então você vai lá e pergunta para os gibeonitas o que deve ser feito para poder eu perdoar esse pecado. Então o Senhor mandou, Davi tinha que cumprir. E aí os 7 foram enforcados no monte perante o Senhor, né? Então a gente aprende com essa história, porque de Merabe mesmo não se fala muito, né? Não se fala muito, só cita, né, que ela não casou com Davi, que ela casou com Adriel e que ela perdeu esses 5 filhos. Então a gente não tem muito sobre ela, se ela agiu bem, se ela agiu mal, a gente não tem certeza. Mas a gente tem a história de seu pai ali, né, de suas atitudes irresponsáveis, inconsequentes, e que se perdeu, né, quando o sucesso subiu a cabeça, quando o poder subiu a cabeça, ele se perdeu, se afastou do Senhor e começou a fazer suas vontades, não seguir as ordens de Deus, não obedecer às ordens de Deus. Então ele não ia nem perante o Senhor perguntar, ele simplesmente, o que o Senhor mandava, ele não obedecia. Então foi fazendo muitas coisas erradas. E aí quem pagou foram suas filhas e seus netos. Né? Então aprendemos como é importante buscar o Senhor antes de agir, antes de fazer as nossas escolhas, porque Deus vê lá na frente. Só Ele vê o nosso futuro e o que é melhor, qual é o melhor caminho a seguir. Então o que a gente aprende é orar, como sempre eu falo, orar e buscar o Senhor em tudo que for fazer, em tudo que for decidir, escolher, pedir para que Deus direcione. Talvez Ele não dê resposta logo em seguida, talvez leve dias, talvez leve meses. Mas a gente continua persistindo e orando dia após dia para que o Senhor caminhe e Ele vai mostrar a direção de acordo com a sua vontade, a sua maneira. Ele vai nos dar uma direção, um caminho. Ele vai colocar pessoas para te dar resposta, vai colocar situações para te dar resposta. Ele vai falar com você de alguma maneira, através da palavra. Ele vai falar de alguma maneira. E assim você consegue tomar suas decisões, suas escolhas de maneira correta. E quando olhar para trás e ver o caminho que você traçou, né? E aí a gente consegue ver, quando a gente faz as coisas de maneira no impulso, quanta coisa depois a gente se arrepende, né? Às vezes a gente briga com alguém na hora da raiva, sem pensar, agindo, né, impulsivamente. Depois tem que pedir perdão, tem que se humilhar, pedir perdão. Então é muito pior, né? Então no momento que a gente tá com raiva, no momento que a gente tá sem pensar direito, né, em si, que a gente se acalme, se aquiete
e dê uma pausa para que aquela raiva, aquele impulso, né, suma, para você conseguir raciocinar e pensar de maneira sensata, de maneira correta e pedindo ao Senhor direção. Está certo? Não está certo? Isso é da vontade de Deus? Essa escolha é da vontade de Deus? Coloca na balança, né? Pensa no futuro, se essa escolha tá boa para mim, pra minha família, se você não tem família, se você é sozinho. Isso é bom para mim? Isso vai trazer uma consequência boa para mim? Eu vou colher alguma coisa de bom? E de acordo com a palavra do Senhor, você consegue ter uma noção do que está de acordo ou não com a vontade de Deus. Tem muito isso. Às vezes você pega, ora, mas a gente sabe, de acordo com essas histórias, tantas histórias que a gente vê na palavra do Senhor que nos ensina o que é certo, o que é errado, a gente consegue ter uma noção do que aquilo que a gente vai fazer é certo ou errado, tá de acordo com a vontade de Deus ou não. Então a gente tem sempre que pesar. E quando a gente tá no impulso ou na raiva, a gente não raciocina direito. E a gente acaba escolhendo coisas erradas, agindo de maneira errada. É isso que a gente aprende com essa história. Né? A gente não sabe se Merabe ele estava ali na mão do seu pai e obedeceu o que ele mandou, ou se ela mesma escolheu Adriel para se casar. Mas essa escolha não foi boa. Mesmo que fosse, né, por Saul ou por ela, se ela tivesse casado com Davi, seria diferente, né? E essa história de Merabe, tá? Semana que vem nós vamos entrar na de Mical, que é a filha mais nova. E é que casou com Davi, então tem bastante assunto também para falar. Aí a gente já continua, né, daqui de onde a gente parou. Eu agradeço a presença de todo mundo, desejo um ótimo domingo e uma semana abençoada, em nome de Jesus. E semana que vem a gente volta com Mical, tá bom? Um beijão, gente. Fiquem com Deus e curtam bastante domingo aí com a sua família. Tchau!